Bem, quero convidá-los a abrirem na primeira carta de Paulo aos Coríntios, agora no final do capítulo 3 dessa carta tão preciosa, a partir do versículo 18. Os irmãos encontraram? A palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 18: que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Portanto, que ninguém se glorie nos homens, porque tudo é de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Amém. Santo Deus, nos ajuda, Pai, nesse momento onde nós mergulhamos na Tua palavra para aprender mais e mais daquilo que o Senhor requer de nós, do Teu povo, dos Teus filhos. Eu te peço que, mediante o Teu Santo Espírito, Senhor, nos dê conhecimento pleno da Tua vontade para te servir com fidelidade, temor e santo tremor. Ó Deus, ajuda-nos, é o que eu te peço, em nome de Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos, o título do estudo de hoje é Tudo é de vocês. Essa é uma advertência contra o auto-engano da falsa sabedoria, tá? Mais uma vez, uma admoestação necessária do apóstolo Paulo. Bem, os irmãos sabem que a qualquer momento podem ficar à vontade, tá? Para tirar as suas dúvidas, perguntar alguma coisa, caso não fique claro. Nós sabemos que a carta de Paulo aos Coríntios, ela é densa em termos de conteúdo, ela tem muito contexto por trás dela, não é? Eu vou fazer uma breve recapitulação, tá? Recapitulação essa que eu tenho feito semana após semana, mas é importante para que isso fique bem nítido em nossa mente. Paulo, ele está escrevendo a uma igreja que ele fundou. O apóstolo Paulo, por volta do ano 50, ele esteve na cidade de Corinto. Isso é escrito lá no livro de Atos dos Apóstolos. E ele funda aquela igreja. Como é que ele faz isso? Ele procurou judeus que estavam morando lá. E tinham sinagogas que eram podemos dizer assim, as igrejas que os judeus se reuniam. Nós sabemos que os judeus tinham um templo em Jerusalém, mas as sinagogas eram uma realidade para o povo judeu desde o período interbíblico, ou seja, aquele período onde o povo de Deus sai da Babilônia e volta para Israel. Na verdade, eles já tinham sinagogas lá, provavelmente na Babilônia, e agora para onde eles iam, eles instalavam sinagogas, né? Eram locais de reunião, de oração, onde iam buscar a palavra de Deus. Porém, nós sabemos que nem todos os judeus, na verdade poucos judeus, não foram a maioria deles, se converteram ao cristianismo, ouviram a mensagem da cruz. Muitos deles se fecharam para o evangelho. Não à toa Cristo diz que ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Isso abriu as portas do evangelho. Na verdade, era plano de Deus tudo isso. Para que o evangelho se expandisse para o mundo. Então, o evangelho começou a se espalhar ali no primeiro século.
O apóstolo Paulo, ele foi chamado para ser apóstolo dos gentios. Ele tinha uma visão missionária muito clara. Ele chegava num lugar, primeiro que ele procurava era aqueles que tinham uma afinidade com ele. Veja, Paulo havia sido, como ele mesmo afirma em seus escritos, um fariseu, um membro da tribo de Benjamim, judeu de judeus, alguém que servia ao Senhor de forma extremamente zelosa à lei, a ponto de ser perseguidor da igreja. Então, no que se trata de judaísmo, Paulo era um doutor da lei, era um mestre da lei. E ele ia nesses locais que tinham afinidade. Ele ia para sinagogas, e por um tempo ele foi bem recebido naquela sinagoga, lá em Corinto, até que logo após eles foram expulsos, quando Paulo deixou mais claro a mensagem do evangelho da cruz de Cristo, que os judeus não tinham recebido a mensagem do evangelho, ele foi expulso. Mas o Senhor disse, não saia daí, Saulo, não saia daí, Paulo, porque eu tenho muitos meus eleitos aí na cidade. Então, Paulo, nos lares, começa, de fato, a fundação da igreja em Corinto. Mas por que em Corinto? A cidade de Corinto, como eu já mostrei aqui, inclusive, a foto do mapa da cidade, era uma cidade portuária, irmãos. Isso no primeiro século era uma coisa incrível. Tá? A gente está no século 21. 20 séculos depois. Mas no primeiro século, a rota de comércio mais eficaz que se tinha, podemos dizer que era a rota marítima. E a cidade de Corinto, ela tinha uma coisa muito interessante. Na sua costa, eu vou tirar e colocar de novo para ver se melhora aqui. Na sua costa, perto da sua costa, da cidade, né, à beira do mar, poucos metros depois, havia um grande muro, um grande paredão, o que possibilitava que barcos passassem entre a costa de Corinto e esse paredão. O que esse paredão fazia? Ele quebrava as marés, ele protegia de assaltos de piratas, assaltos de outros barcos, e fazia com que aquela cidade fosse extremamente propícia para pessoas que viviam da rota do comércio marítimo passassem ali, parassem ali, desfrutassem de um descanso ali, realizassem seus comércios, seus negócios e depois seguissem seu rumo. Esse trecho, né, essa geografia era chamada de istmo. Bem, só que acontece um fato muito interessante. A cidade de Corinto, ela já era, desde muito tempo antes do passado, um passado antes de Cristo, conhecida por ser um lugar de extrema depravação moral. Lá havia todo tipo de depravação e corrupção moral. Sejam elas relacionadas a uma religião pagã, religião que talvez tivessem até muitos adeptos no sentido de prostituição cultural, pessoas que realizavam suas relações sexuais e ímpias e profanas com o intuito de adorar determinados deuses. Uma coisa assim, esdrúxula. Aí você soma isso com pessoas do mundo inteiro, comerciantes, longe dos seus lares, longe das suas casas, onde ficam mais desinibidos para fazer o que quer, parando ali para vender e depois curtir um pouquinho. Então, Corinto ficou conhecida como uma cidade extremamente depravada, e tanto que surgiu um dizer naqueles dias que quando alguém queria xingar alguém, né, nomear alguém de uma pessoa profana, depravada, essa pessoa era chamada de Corinto. Você está agindo igual um Corinto, você é um Corinto. Tornou-se um palavrão, um xingamento. E aí eu disse aqui, né, que se a gente fosse comparar Coríntios com a cidade dos nossos dias conhecidas, né, seria a famosa Sin City, cidade do pecado, Las Vegas, né, que tem aqueles dizeres, o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Bem, podemos dizer que isso era um pouco do que acontecia na cidade de Corinto. Paulo funda uma igreja ali. Aquela cidade tinha uma cultura muito carregada, não só das depravações, mas uma cultura voltada aos seus filósofos, onde cada um escolhia sua escola filosófica, decidia seguir os seus filósofos e dizia, eu sou um sofista, eu sou um socrático, ah não, eu sou um estoico, ah não, eu sou adepto de Platão, eu sou um platonista. Cada um seguia sua escola e fazia disso sua vida. Bem, anos depois, Paulo sai daquela igreja, deixa um pastor lá, Apolo,
homem temente a Deus, versado ah, na lógica, né, na forma de retórica, tá? E Paulo vai pastorear a igreja de Éfeso. E lá ele recebe uma denúncia dos membros da casa de Cloe de que pessoas daquela igreja estavam dividindo a igreja de Corinto em partidos. Uns diziam eu sou de Paulo, outros eu sou de Apolo, outros eu sou de Cefas, que é Pedro, né? E outros diziam eu sou de Cristo. Cada um com seus dizeres, como se o corpo de Cristo tivesse dividido. E Paulo ele faz essa carta, exortando essa igreja a retornar aos caminhos do Senhor. Porque eles estavam fascinados pelo tipo de retórica e de sabedoria humana, uma sabedoria longe da cruz. A sabedoria longe da cruz, irmãos, ela consegue dizer, olha, em tantos dias a Terra dá uma volta em torno do Sol, pela observação, pelo estudo. Ela consegue descobrir coisas, até enxergar a ética humana falha. Porém, ela não consegue perceber o grande valor do sacrifício de Cristo. Essa sabedoria é incapaz, sem auxílio, sem o agir do Espírito Santo, de fazer com que os homens tenham suas escamas tiradas dos olhos e percebam a realidade plena do Evangelho. A salvação pela graça. Um Deus diferente dos deuses pagãos que eles serviam, Zeus, Atenas, Afrodite, aquele panteão inteiro de deuses que eram deuses maus, que a vida deles era buscar um modo de agir para aplacar a ira desses deuses, porque eram deuses maus, extremamente irados, e que queriam usar os homens a todo custo. Para eles era inconcebível a pregação do Evangelho que dizia que o Deus verdadeiro não age como esses deuses que eles seguem. Pelo contrário, o Deus verdadeiro enviou seu Filho, que é Deus, unigênito, e se fez carne para morrer em favor de pecadores, para morrer em favor de criaturas pequenas e falhas como nós. Não à toa eles achavam que a mensagem da cruz era loucura. E os judeus em suas sinagogas diziam, isso é um escândalo, porque a gente espera um Messias vitorioso, um Messias que derrote o Império Romano. E Paulo ele está há um tempo exortando aquela igreja contra a sabedoria do mundo. Ele vai e vem desses capítulos 1 e 2, 3, 1, 2 e 3 acerca dessas coisas. Acerca desses slogans que os coríntios decidiram voluntariamente carregar. Os slogans eram, eu sou de Paulo. E aí eles achavam que tinha um próprio partido dentro da igreja de Deus. Era o deles, o de Paulo. Outros eu sou de Apolo, outros eu sou de Pedro, outros eu sou de Cristo. Só que nem Paulo, nem Apolo, nem Pedro pediram coisas do tipo. A sabedoria do mundo, irmãos, essa que leva os homens a fazer essas coisas, essa sabedoria não pode compreender a riqueza do Evangelho. Quando eles se deparam com o Evangelho verdadeiro, com a mensagem da cruz, eles dizem o quê? Isso é loucura. Isso é loucura. E agora, irmãos, no final do capítulo 3, que Paulo ele encerra, claro que isso aí vai reverberar ainda pela carta. Essas questões de sabedoria, essas questões de estarem dando ouvidos aos filósofos, ainda vai reverberar em toda a carta. Eu já dei esse exemplo e volto e torno a dá-lo de novo. Mais na frente, Paulo diz aos coríntios, olha, se vocês esperam o melhor de Deus, tudo para essa vida, vocês são o quê? Os mais miseráveis dos homens. Sabe por que Paulo diz isso? Porque aqueles homens estavam tão mergulhados nas filosofias humanas, mundanas, que eles eram incapazes de reconhecer no Evangelho a promessa da vida eterna. A promessa de uma vida verdadeira após a morte. Uma vida com o Senhor. E eles achavam que tudo era para o aqui e agora. Por quê? Porque os filósofos, eles não conseguiam conceber uma vida depois da morte. Porque a sabedoria do homem é muito fraca, é pequena. Com essa sabedoria, o homem foi incapaz de conhecer a Deus, é o que a palavra de Deus nos ensina. E agora, irmãos, no final de tudo isso, depois de Paulo explicar, porém, aqui no capítulo 3, ele se coloca, na verdade, diante dos olhos deles,
na posição correta. Eles viam Paulo e Apolo e Pedro como líderes que deveriam ser seguidos como filósofos. Aí Paulo ele faz um ensino por meio de uma parábola. Ele diz que quem planta é um, quem rega é outro, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Ele era apenas um servo que tinha plantado. Apolo era apenas um servo que tinha regado em favor deles. Eles eram a igreja regada. Mas quem dava o crescimento nunca tinha sido Paulo com sua retórica, nem Apolo com sua sabedoria, mas Deus. Por isso, Paulo os chama de meninos na fé, crianças. Depois ele passou para a parábola do edifício. Olha, o fundamento foi posto, é Cristo. Ninguém pode lançar outro fundamento que não seja esse. Mas vocês, cuidado com o que vocês constroem em cima desse fundamento. Se é algo resistente e durável, como ouro, prata, pedras preciosas, ou se é algo fugaz que o fogo logo consome, como madeira, feno e palha. E aí Paulo, ele segue para o versículo 18, ele tem uma quebra nessas parábolas e ele volta para a questão primária da carta, do motivo dele estar escrevendo essa exortação aos coríntios. E ele começa, irmãos, com a seguinte declaração: que ninguém engane a si mesmo. E esse é um perigo que nós estamos sempre passíveis se nos distanciarmos do Senhor, se nos distanciarmos, como foi dito aqui mais cedo, do nosso devocional, da nossa busca constante de estar com o Senhor, de nos aproximarmos do Senhor. Nós somos extremamente tentados e ficamos passivos ao auto-engano, a nos enganar mesmo. Aos nossos olhos, que são tão frágeis, olhar as coisas, mas enxergar uma realidade aleatória. Não sei se você já deve ter passado por isso, conversando talvez com algum ímpio, alguém que não conhece o evangelho em assuntos básicos, basilares do reino de Deus. E a pessoa tem uma opinião totalmente louca, maluca, e você pensa, meu Deus, como uma coisa tão óbvia, tão simples, pode ter chegado na mente dessa pessoa com tanta distorção? Eu poderia citar aqui uma tonelada de temas. Ideologia de gênero, aborto, política, liderança no lar, família, igreja, vários temas. Como pode as pessoas não enxergarem uma coisa que é óbvia, é lógica? É simples. A sabedoria do homem, ela, por si só, é incapaz de reconhecer a glória de Deus. Os coríntios, eles tinham recebido a sabedoria de Deus. Mas o que eles estavam fazendo era, dia após dia, pela rebeldia, por não se manterem firmes, perseverantes no evangelho, na palavra, eles estavam entristecendo o espírito, apagando o espírito dos seus corações. E aí eles se tornavam um poço de auto-engano. Eles viam uma coisa, enxergavam outra. Eram colocados em alguns dilemas, e a sua sabedoria, que não era mais a sabedoria do alto, mas a dos filósofos que eles amavam ouvir, os fazia pensar assim, de forma errada. Daqui a 2 capítulos, acredito que é 2 capítulos, isso, no capítulo 5, a gente vai se deparar com um tema, irmãos, que é: um indivíduo achou por bem, quando o pai morreu, a ideia é essa, o texto não deixa claro, mas a ideia é essa, de quando o pai morreu, ele assumir aquela que é sua madrasta, como sua esposa. Achei isso pouco? Esse indivíduo era membro da igreja. Ele ia à igreja. E as pessoas achavam isso incrível. Porque a liberdade que eles tinham estavam sendo transformadas em libertinagem. E eles estavam julgando aquilo como pessoas extremamente espirituais. Nós somos espirituais, evoluídos, a gente aceita isso. E Paulo vai dedicar um capítulo só a essa barbaridade de incesto, de imoralidade tal, como Paulo disse, existem no meio de vós. Por que isso? Porque quando as pessoas deixam de amar a Cristo, de dar o devido crédito e valor ao que está revelado, elas estão aptas a cometerem loucuras. Loucuras religiosas ainda, irmãos. Eu não estou só falando de pessoas que saem. Essas pessoas não abandonaram a igreja. Elas cometem as loucuras dentro da igreja. Elas estão totalmente à mercê do auto-engano.
E Paulo escreve, deixa bem claro, que ninguém engane a si mesmo. Esse é o perigo de dar lugar à sabedoria humana. É o perigo de seguir o próprio coração insensato. Há um perigo enorme, infinito, de deixar de obedecer à palavra de Deus. A Bíblia nos diz que enganoso é o coração do homem e desesperadamente corrupto. Quem o poderá conhecer? Aí você vem a alguns ciclos evangélicos, falar dos evangélicos, né? Estão mais próximos. Aí o infeliz, assim, siga o seu coração. A Bíblia nos ensina que o nosso coração é enganoso. Nós temos que seguir o que o Senhor revela através da sua palavra. E aí sim ele molda o nosso coração para que a gente deseje as coisas santas. E ele continua: se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. É interessante a forma como Paulo... Ele claramente volta para aquele tema da sabedoria, do capítulo 1. Observe que ele, voltando a essa questão, ele vai fazer agora com uma ótica diferente, muito importante. Tá, irmãos? Isso vai ficar claro no decorrer dessa sessão. Os coríntios, eles estavam seduzidos pela sabedoria do mundo. Né? Essa era a causa do próprio autoengano deles. E eles almejavam ser sábios aos olhos do mundo. Eles viam sábios, os filósofos. Eles pensavam, a gente quer ser igual. Mas para isso, né, é necessário assumir o que o mundo tem por verdade. A gente só vai ser elogiado pelo mundo. A gente só vai ser amado pelo mundo se nós assumirmos a mesma disposição do mundo. Quer um exemplo? Pegue sua rede social e comece a declarar que você acha várias dessas coisas que é enfatizada e incentivada em nossos dias pecado. Comece a dizer que ideologia de gênero é antibíblico, que Deus não aprova isso. Declare isso em suas redes sociais. Declare que o Senhor constitui um homem para uma única mulher e um casamento para sempre. Que o Senhor não ama o divórcio. Declare que o Senhor não ama a infidelidade conjugal. Declare que o Senhor não ama aqueles que têm uma ideologia totalmente perversa, pecaminosa, como o marxismo, por exemplo, que é totalmente antibíblico, que tem raízes no mal, no ateísmo. Comece a declarar essas coisas e você vai começar a perceber que o mundo não te ama tanto assim. A menos que você seja liberal como eles. A menos que você diga, experimente de tudo. Todos os caminhos levam a Deus. A vida deve ser vivida com leveza, fazendo o que se quer. E aí sim você vai começar a ter os aplausos do mundo. Não obstante, tantas igrejas ditas evangélicas estão lotadas. Porque pregam um evangelho que não tem cruz. Pregam um evangelho que não tem confronto ao pecado. Pregam um evangelho de um Deus permissivo, que anula a sua própria justiça, que não liga para as próprias leis que criou. Essas igrejas estão cheias. Mas esse é outro evangelho, não é o evangelho de Deus. Não tem o Cristo vencedor lá. Tem uma distorção imoral, diabólica lá. Para se ter o apoio, o aval do mundo, é necessário assumir a ética do mundo. Só que essa é a fórmula da apostasia. Assumir a ética do mundo significa dizer a do mundo é melhor que a de Deus. Então, o conselho do apóstolo para eles é: se algum de vocês pensa que é sábio nesse mundo, está começando a trilhar por esse caminho, meu conselho é: faça-se louco para se tornar sábio. Aí sim, se faça-se louco, é louco na ótica do mundo, porque o mundo vai dizer, vocês são loucos. A mensagem da cruz é loucura.
Aí sim, você vai ser sábio na ótica de quem realmente importa. Do Deus do qual procede toda a sabedoria, todo conhecimento. Essa é a ótica que importa. Essa é a sabedoria que importa. Então, longe de ser repetitivo, irmãos. A gente fica dizendo, Paulo está falando sempre de sabedoria, né? E eu que sou repetitivo, né? Porque eu fico recapitulando sempre para trazer o contexto aos irmãos de novo. O argumento de Paulo, ele nos convida a mudar a nossa ótica da observação. Ele havia dito lá no capítulo 1, versículo 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, ó, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Aqui ele apresenta a sabedoria de Deus na perspectiva do mundo. O mundo vê a sabedoria de Deus, que é a cruz, o dínamos, no grego, poder de Deus, e diz é loucura. Essa é a ótica do mundo. Olha para as coisas grandiosas que Deus faz e diz é loucura. Aí alguém diz, Deus criou o mundo em 7 dias literais. Eles dizem, é loucura, é impossível, porque a ciência... Como se a ciência pudesse prender o poder de Deus, que cria todas as coisas boas e puras, inclusive uma terra e homens maduros. Para os mundanos, essa mensagem é loucura. Eles viam a cruz como uma fraqueza, está lá no versículo 25 do capítulo 1, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Por que Paulo diz isso? Porque eles olhavam para a cruz e diziam assim, Deus é um Deus fraco. Como pode Deus morrer? Eles falavam isso, irmãos. E falam ainda hoje. Porque nunca conheceram o verdadeiro amor, o vínculo da perfeição, o amor sacrificial. Agora, no final do seu argumento, no capítulo 3, Paulo nos convida a olhar da ótica da perspectiva divina. Se os homens veem a mensagem da cruz como loucura, qual é a ótica certa? Aí Paulo disse, se alguns de vocês pensam que é sábio desse mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Agora volte para a ótica de Deus. O sábio é aquele que faz de louco nesse mundo. É aquele que renega essa sabedoria dos homens, que é uma sabedoria fraca e pequena. Então Paulo conclui com a lógica introduzida por ele mesmo no capítulo 1. Deus, em sua infinita sabedoria, destruiu a sabedoria humana e a reduziu a pó. Irmãos, entender esse final desse capítulo 3 é incrível. Esse final do capítulo 3 ele traz um fechamento que Paulo diz, que é simplesmente belo. Porque Paulo já tinha dito lá antes, no capítulo 1, pois está escrito. E ele declara o que estava revelado já desde o passado. Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Como é que Deus faz isso? É simplesmente deixando os sábios sem mente, sem pensamento? Não. É agindo de forma tal que a sabedoria do homem nunca seria capaz de imaginar. E quando ela é confrontada com essa forma que Deus agiu, e essa forma, irmãos, é a cruz do Calvário, eles ficam totalmente perdidos. E aí está escrito, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Olha, a pergunta retórica não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo. Essa sabedoria do mundo é fraca, é pequena. Eles acham que serão salvos por suas próprias estratégias. Deus realiza a sua obra de tal modo que, graciosamente, nós adentramos no paradoxo da cruz. O paradoxo da cruz, irmãos, é uma pedra de tropeço para os pecadores, para aqueles que não têm o Espírito. Sabe por que é uma pedra de tropeço para eles? Porque para a cruz, para Deus, morrer traz vida. Aqueles que são pobres, declaradamente pobres, e se enxergam assim, esses são ricos. Cristo que diz isso, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. No reino de Deus, irmãos, fraqueza é força. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. No reino de Deus, a loucura do homem é a verdadeira sabedoria. Entende como a cruz é uma pedra de tropeço para os ímpios? Aqueles que não se curvam ao amor, à bondade, à misericórdia de Cristo. Então não se espante quando você falar uma coisa óbvia,
Dizer, Jesus nos ama tanto que deu a sua vida por nós. E o ímpio entender que você está falando uma coisa totalmente nada a ver. Não se espante quando isso acontecer. Porque eles são incapazes de, pelo próprio raciocínio, entender a mensagem da cruz. Nós pregamos o Evangelho como ordem de Deus, clamando ao Senhor para que quando falemos, o Espírito haja e abra o entendimento deles. Assim como foi com cada um de nós. Porque a gente também era incapaz de entender essa mensagem, até que Cristo tirou a nossa venda. Por isso que somos convidados o tempo todo a mudar a nossa ótica para a ótica divina, porque a mensagem da cruz é paradoxal. Ela vai contra a natureza humana, ela vai dar contramão do mundo. Aí está escrito, visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Como é que ele chama a pregação? A loucura, porque para os homens é a loucura. Como assim você está pregando que Deus morreu para te salvar? Que Deus é esse? É o Deus que não anula a sua justiça, mas que cumpre-a, porque a sua justiça exige o sangue inocente derramado. A sua justiça ela é perfeita, ela é imutável e absoluta. Se o meu sangue fosse requerido para pagar os meus pecados, eu teria que morrer e permanecer em estado de condenação para sempre. Porque diante de Deus eles são pecados infinitos. Por isso Deus envia Cristo, seu Filho, com seu amor infinito para morrer em nosso lugar. Porque Ele sim, cumprindo todo o pacto de obras que nós não somos capazes, não poderíamos cumprir, morreu e gratuitamente nos deu vida pelo seu próprio sangue redentor. Esse é o perigo do auto-engano, irmãos. Quando a gente começa a misturar as coisas, a gente tira a cruz da nossa mente. Os coríntios, eles estavam seguindo esse caminho terrível. E aí Paulo diz, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Olha como ele claramente inverte o argumento agora. Antes ele dizia que a sabedoria de Deus é loucura para os homens, para os que estão perdidos. Agora ele diz porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Deus olha para os homens, para as maquinações dos homens, e como está escrito nos Salmos, ele ri deles. O Senhor zomba deles, de tão ridícula que é. Para Deus é a maior tolice essa sabedoria dos homens. Só que essa perspectiva divina é diferente da humanidade. Os homens não conhecem o Senhor. Os homens não compreendem a mensagem da cruz. Os homens são tolos e astutos. Estão cegos para a verdade revelada de Deus. Só que Deus não é assim. Deus sabe de todas as coisas. Deus tem em sua mente perfeita e eterna toda a ciência, toda a sabedoria, todo o entendimento, toda a compreensão. E aí está escrito, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabem que são pensamentos vãos. Então Paulo ele fundamenta o seu argumento de que a sabedoria humana é louca, é frágil, é pequena, é ineficaz diante de Deus. Ele argumenta isso com 2 textos do Antigo Testamento. Paulo ele recorre ao Antigo Testamento para apresentar essa verdade. E esses textos eles revelam como a sabedoria do homem mau e astuto é totalmente subjugada por Deus. Como Deus destrói de fato elas. Como Deus aniquila elas e não vale nada diante do Senhor. Então se você, irmãos, por algum motivo que seja, tende a se fascinar pela sabedoria desses que se declaram sábios no mundo, mas não conhecem o Senhor, não deem ouvidos a eles. No que diz respeito à fé verdadeira. Você pode até ouvir coisas sobre a política e sociedade e reter o que é bom. Mas nunca, nunca sobre a eternidade. Nunca sobre como podemos alcançar a redenção. Porque se eles são capazes de entender para si mesmos, como pode ensinar alguém? Se eles que são sábios não conseguem enxergar a salvação unicamente pela graça, não é fato que a sabedoria não vale nada? Deus, eu já disse isso aqui, Deus é tão glorioso, tão perfeito, tão incrível.
que, subjugando de tal maneira essa sabedoria dos homens arrogantes, ele faz com que pessoas que não tenham conhecimento nenhum, diploma nenhum, sabedoria nenhuma, talvez não tenham nem nunca pisado o pé num colégio, conheçam a cruz do Calvário, ainda que em sua simplicidade, e sejam salvos. E homens como esse que têm todos os títulos acadêmicos possíveis, doutorado, pós-doutorado, o que quer que seja, não conhecem o Evangelho. Para que Deus receba a glória de tudo. Para que fique claro que somente o Senhor pode abrir os olhos de um pecador. Bem, são dois versículos, do Antigo Testamento que Paulo cita. Um está em Jó, no capítulo 5, versículo 13, quando um dos amigos de Jó, ele está admoestando Jó sem saber direito, mas fala uma verdade, e Paulo usa uma expressão para um sentido santo e puro aqui. E o segundo texto encontra-se em Salmos 94:11. Então está assim: pois está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Paulo está citando aqui Jó 5:13. Se eu não me engano, as palavras de Elifaz, um amigo de Jó. Ele apanha os sábios na própria astúcia deles, e o conselho dos que tramam não chegam a vingar. O contexto aqui que o Elifaz usa, irmãos, e as palavras indicam uma caçada. Um Deus que caça mais rápido do que todos, mais valente que todos, e frustra os planos da presa. Nesse caso, são homens maus. Ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Deus é simplesmente muito mais poderoso. Está sendo dito isso. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Isso Paulo retira lá do Salmos 94:11, que está assim: o Senhor conhece os pensamentos do ser humano. Só tem a substituição de sábio por ser humano, mas o significado no contexto é o mesmo. E sabe que são pensamentos vãos. O Senhor conhece cada detalhe, cada aspecto de absolutamente tudo que permeia a sua criação. Incontáveis galáxias, com incontáveis planetas, estrelas, astros. E a Escritura nos declara que Ele chama cada uma delas pelo seu nome. A Escritura nos declara que Ele conhece, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Não à toa que Paulo escreve: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém? O Senhor conhece cada um dos pensamentos que passa pela nossa cabeça e cada um dos pensamentos vãos que passam pela cabeça dos ímpios, sábios deste mundo. E Ele sabe que são pensamentos vãos. Diferente dos homens, irmãos. Diferente desses sábios mundanos que não conhecem o Senhor, que têm um conhecimento limitado mediante uma ótica própria. Deus sabe de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas, as certas, inclusive as erradas que os homens pensam e criam em suas elucubrações malucas. Deus conhece toda a loucura humana e a insensatez deles. E aí ele declara: portanto, ninguém se glorie nos homens. Veja, se Deus está revelando que conhece tudo da mente dos homens, se Deus está declarando que conhece os pensamentos deles e que são vãos, desses sábios que vocês tanto amam, Paulo está dizendo: Deus conhece e eles são pensamentos vãos. Como pode vocês assumirem esta disposição que parte deles, de glória aos homens, de glorificar os homens? Portanto, ninguém se glorie nos homens. E aí vem o grande argumento matador de toda essa sessão final. Porque tudo é de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras, tudo é de vocês. Paulo, ele
inicia o seu argumento para a destruição dos falsos slogans daquela igreja. Quais eram os slogans deles? Lembra qual era, irmãos? Eles diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. A destruição de Paulo é mostrar na ótica divina como as coisas funcionam. Se na ótica divina a sabedoria dos homens é loucura, e assim como a sabedoria de Deus é loucura para os homens, para Deus é a verdadeira sabedoria. Na ótica mundana, onde as pessoas têm uma tendência a idolatrar as pessoas, a se devotar às pessoas, dizendo eu sou de fulano, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Na ótica de Deus é o contrário. Paulo desfaz essa mentira destes slogans que eles carregavam. E Paulo desfaz isso de uma forma extremamente humilde, porque ele se coloca como sendo objeto deles. Tudo é de vocês. Paulo é de vocês, Apolo é de vocês, Cefas. Não é o contrário, não é que vocês são de Paulo. Vocês não são de Cefas, vocês não são de Apolo. Tudo é de vocês. Só que ele continua. Ele vai para outros temas mais profundos que serão tratados no decorrer da carta. O mundo é de vocês, a vida é de vocês, a morte é de vocês, as coisas presentes, as futuras, tudo é de vocês. Entender isso, irmãos, nessa mensagem é incrível. Ele já havia dito de forma positiva antes. Ele já tinha citado Jeremias 9:24. Mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra por causa destas coisas. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Paulo tinha citado já Jeremias 9:24. Ele tinha dito lá no capítulo 1, versículos 30 e 31. Ele já tinha dito, mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Só que aqueles homens daquela igreja estavam se gloriando em outros homens, dizendo assim, eu sou do ramo de Paulo, tá? Eu sou do ramo de Apolo, eu sou de Cefas. Agora ele ordena isso de modo negativo. Portanto, ninguém se glorie nos homens. Se ele já tinha dito de forma positiva, vocês só podem se gloriar no Senhor, agora ele está dizendo de forma negativa, vocês não podem se gloriar nos homens. E por que não podem? Porque isso é uma profunda insensatez. Porque tudo é de vocês. E vocês estão se gloriando como se vocês fossem dos outros. Mas tudo é de vocês. Quanto igreja, ninguém deve se gloriar nos homens. Esse é o caminho da sabedoria, da loucura humana. Na verdade, esse é o caminho da idolatria. É assim que se inicia a idolatria. O motivo é porque tudo é de vocês. Eles tinham invertido a ordem. O que Deus os tinha dado como dádiva, como dom, como beleza, como graça, para que eles seguissem um evangelho genuíno, eles tinham transformado em idolatria. Não acho que idolatria é só os católicos, tá, irmãos? Que se dobram diante de um pedaço de gesso. Você pode criar e idolatrar coisas dentro do povo de Deus. E Paulo deixa claro, refiro-me. Ele já tinha dito lá, no versículo 12 do capítulo 1, refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Então, agora ele apresenta a verdadeira perspectiva da igreja de Deus. Ele diz, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é de vocês. Vocês não são destas coisas, mas estas coisas pertencem a vocês, porque Deus lhes deu assim. Agora, positivamente, Paulo anima eles a uma fé verdadeira. Paulo, Apolo, Cefas, que tinham seus nomes carregados por aqueles slogans deles, fica claro que eram servos enviados por Deus a favor deles, como servos deles. Os líderes da igreja, os irmãos, todos mutuamente estão e devem estar no meio do corpo de Cristo, uns para servir os outros. O mundo, a vida e a morte, as coisas presentes e futuras. Paulo ele ainda traz essas outras, ele amplia a lista, ele vai além dos slogans. E diz, tudo é de vocês.
E possivelmente ele está fazendo isso, irmãos, porque ele está usando um trocadilho, tá? Com algum dizer dos estoicos, dos estoicistas, né? Aquela corrente filosófica antiga, que era muito aceita até hoje, tem muitos adeptos. E ele diz, tudo é de vocês, mas agora na perspectiva correta. Essa é a verdadeira riqueza de servir a Deus. Paulo não para apenas no nome dos slogans, ele vai além. O que é deles? Tudo. Em que sentido? Ele cita as coisas da vida que mais atormentam os homens. Primeiro, o mundo atormenta muitas pessoas. O lugar é o lugar onde Deus molda o nosso ser. Foi o lugar criado por Deus para ser o nosso lar. Então Deus nos deu o mundo e colocou o homem para governar sobre o mundo. Segundo, a vida. Está um pouco estranho porque eu deixei o texto justificado, aí ele lançou lá para o lado, tá? Mas não era para estar assim, não. A vida, que foi doada por Deus como favor a cada uma de suas criaturas. Deus deu vida. Em especial os cristãos, ele deu vida em abundância. Tudo é de vocês, o mundo, porque é aqui que Deus molda o caráter de vocês. A vida que Deus deu a vocês, vida e vida em abundância. A morte. Aí alguém pode dizer, como assim? A morte é nossa? Sim, porque esse é um dos maiores temores dos homens. Só que aqui o texto ele ganha um aspecto diferente, um brilho diferente. Pois a morte, ela já foi vencida pelo nosso Salvador. E para nós agora é sinônimo de glória. Morrer é um grande lucro para o cristão. E por que morrer é lucro? Porque a morte, quando se aproxima de nós, nos dá a certeza que imediatamente estaremos com o Senhor em glória. Tem esse negócio de estar dormindo não, viu, irmão? Isso é coisa de seita herética. Está com o Senhor quem morre. E também Paulo vai aprofundar mais diante esse texto, né? Uma vez que eles estavam duvidando da eternidade. Está escrito. Paulo escreve em Romanos 6, de 8 a 11. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E Paulo vai além, o presente, nos ensinando que Deus domina poderosamente sobre tudo, tudo está em suas mãos, e absolutamente, como está escrito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em quinto lugar, das coisas que mais assustam os seres humanos, está o futuro. E é tudo nosso, como Paulo diz. Nós podemos tranquilamente viver e nos alegrar, mesmo diante de tribulações, com a certeza de que o nosso futuro está seguro em Deus. Está garantido para nós uma eternidade de glória ao seu lado, sem fim, sem choro, sem pranto, sem tristeza e nem dor. E aí tem o fechamento. Vocês acham que vocês são de Paulo, de Cefas, de Apolo? Todos nós somos de vocês, a gente está aqui para servir vocês. Só que vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Esse é o fim da exortação direta de Paulo quanto à sabedoria. Vocês pertencem a Cristo. Ele comprou vocês por um alto preço. Não deixem que nenhuma sabedoria do mundo, falha, fraca, errada, corrompa essa visão de vocês. E aí Paulo diz em Romanos 14:8, porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Por fim, Cristo é de Deus. Paulo diz lá em 1 Coríntios também, 15:28, quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Detalhe, irmãos, para não cairmos numa heresia. Paulo não está falando da subordinação, de subordinação entre o pai e o filho, como se o pai fosse maior que o filho. Mas numa subordinação aqui econômica, como a gente usa na teologia, tá?
em relação à missão de Cristo. Ele foi enviado pelo Pai para cumprir essa missão. E nisso ele está sujeito a todas as coisas ao Pai. Mas ontologicamente, eternamente, que não é do que esse texto trata, nós sabemos que o Pai, o Filho e o Espírito são co-eternos, co-iguais, co-todo-poderosos, co-perfeitos, co-absolutos, co-imensos, onipresentes. Tá bem, irmãos? Pode perguntar, meu. Aquela parte do versículo anterior, Hum. assim, eu sou de Cristo, eu sou certo, sou de Paulo, eu sou de Cristo, é diferente dessa parte final, porque tipo, ele falou que era de Cristo e de Deus. Entendi. Deixa eu só pegar uma água. Você está falando dos slogans que eles usavam, né? Eles usavam os slogans: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Não é isso? Ali eram os slogans que eles usavam. Qual é a questão? A questão é que a gente costuma ler esse texto, no capítulo 1 ainda, ele está no capítulo 1. E a gente pensa aí, realmente, tinha 3 grupos errados aí, um que dizia que era de Paulo, um que dizia que era de Cefas, e outro que dizia que era de Apolo. O certo é o que diz que é de Cristo, não é não. Não está certo não esse grupo, viu? Esse grupo, eles agiam assim porque eles se sentiam superiores espiritualmente. Entende? Era um slogan também. Esse grupo também concordava com as divisões dentro do corpo de Cristo. Então eles também estavam errados, tá? Porque não concorda, tipo assim, os ensinamentos dos outros. Não é. Algo separado assim, nesse sentido? Ou não? Na verdade, é só um absurdo do pecado mesmo, né? Porque não tinha. A Bíblia não dá tanta margem, né? O que a gente faz é especular, né? A gente especula o quê? Que Paulo, por ser o fundador da igreja, tinha muitas pessoas que o amavam, que Apolo, por ser um homem muito versado na filosofia grega, né, porque ele era um grego, ele era muito inteligente nesse aspecto, tinha uma retórica muito boa, de que ele era amado por isso. Aí alguns especulam que Paulo cita Cefas aqui, que é Pedro, porque possivelmente ali tinha uma comunidade judaica e lembrava que Pedro tinha um apego maior, né, às coisas dos judeus por ser um judeu, tá? Mas é só especulação. E que esses de Cristo eram crentes que se diziam mais espirituais que os outros, tá? Ainda assim, a grande questão ali é a divisão no meio da igreja. Não é o slogan propriamente dito. Os slogans são um grande problema. Mas a raiz do problema é por que a igreja de Deus está dividida. Lembra? Paulo trata isso no capítulo 1. Ele diz, acaso Cristo está dividido? Acaso vocês foram batizados em Paulo? Lembra que Paulo pergunta isso? Vocês foram batizados em Apolo, não por Paulo nem por Apolo, mas em Paulo e em Apolo? Esse era o grande problema daqueles homens. Isso era um passo para a idolatria. Inclusive em Cristo. Quando não se tem a perspectiva correta sobre Cristo, você acaba tratando Cristo como mais um, não como Deus. Esse era o problema daquele grupo, tá? Então, quando Paulo fala agora, já aqui no capítulo 3, Paulo está tirando os slogans e dizendo assim, todos vocês, todos nós somos de vocês, Paulo, Apolo, Cefas, mas tudo, absolutamente tudo é de Cristo. E agora ele está até para aquele grupo exortando, tá? Cristo não é um pastor a mais. Não é mais um Cristo, é Deus. Tudo é dele. E vocês não queiram se sentir mais espirituais, não. A gente tem muita gente assim, né, hoje. Você vai exortar a pessoa, ensinar um negócio, a palavra de Deus para a pessoa. Isso aí é pecado, meu irmão. Não faço, não. Eu e Deus. Deus, Jesus aqui, ó, coligado. Eu e Deus, ele sabe certinho. Essa é a carta na manga para quem quer pecar, né? Dizer, Deus conhece o meu coração. As pessoas perguntam, isso não te preocupa não, Deus conhecer o seu coração? Porque a Bíblia diz que ele é enganoso. Isso é para te preocupar, não é para ser uma desculpa, né? Tudo bem, irmãos? Mais alguma pergunta? Sem mais perguntas? Não podemos encerrar? Vamos orar, irmãos. Convido os irmãos a se colocarem de pé. Tá bem? Para Letícia desligar a gravação. Não, e orar também e desligar a gravação.